Fala, maninhos, paz e prosperidade, alegria e gratidão no seu coração. Cleiton Braga falando aqui. Estamos representando o projeto Construindo um Futuro Feliz. Para você desenvolver uma mentalidade extraordinária, você tem que entrar na dimensão da positividade. Você tem que entrar na dimensão de uma pessoa que pensa com positividade, pensa com segurança, pensa com certeza, com convicção naquilo que ele determinou como seu foco, tá? Quando você se posiciona, olha, você tem um foco, você quer ser jogador de futebol. Então, se você quer ser jogador de futebol, eu quero que você entenda que você tem que espelhar em quem está, aonde você quer chegar. Então, por exemplo, nós damos o Cristiano Ronaldo como um exemplo. Então, veja bem, o Cristiano Ronaldo com 15 anos de idade, ele diz para os seus amigos de bairro, eu vou ser o melhor jogador do mundo. Os amigos dele riram dele. Riram do Cristiano Ronaldo quando o Cristiano Ronaldo já tinha mentalizado quem ele se tornaria. Então, maninho, quando você mentaliza quem você deseja ser, aonde você deseja chegar, você deve alimentar essa mentalidade, para que essa mentalidade ela cada vez vai tomando uma proporção mais inabalável, mais blindada. Então, quando as pessoas ao seu redor ouvirem você falar, eu vou jogar no Real Madrid, eu vou jogar no Barcelona, eu vou jogar no Atlético Mineiro, eu vou jogar no Cruzeiro, e quando as pessoas rirem de você, você está desenvolvendo uma mentalidade extraordinária. O que isso vai acontecer? Isso vai te tornar uma pessoa blindada mentalmente, porque você se posicionou, você tem um foco, e você tem uma mentoria que vai te levar degrau a degrau até você chegar no nível 10. Então, maninho, pensa bem comigo, você está recebendo códigos que estão escondidos, mas que, por incrível que pareça, são códigos que são simples. As estratégias mais simples na vida são as estratégias mais poderosas. Então eu quero que você entenda o seguinte, puxa vida, é verdade, por que eu não pensei nisso antes? Quando eu mentalizo, quando eu imagino, quando eu proferi aquilo que eu quero, isso vai sendo gerado, isso vai sendo trazido à existência para a realização do meu objetivo. Então, quando você se posiciona de uma maneira que uma pessoa que está no topo, que está no nível 10 se posiciona, é isso que vai acontecer naturalmente na sua vida. Quando você é uma pessoa negativa, a tendência é as coisas darem resultado de uma forma negativa. Quando você pensa de uma forma positiva, a tendência é as coisas acontecerem de uma forma positiva para você e para a sua realidade de vida, para o seu contexto de vida. Então, pensa de uma maneira inteligente, raciocina de uma forma inteligente, porque quando o Cristiano Ronaldo deu exemplo de quem ele seria, ele estava determinado, ele estava focado a alcançar esse objetivo. Se você se posiciona dessa maneira, fora de campo, dentro de campo, no treinamento, nos jogos amistosos, nos jogos oficiais, diante de um empresário para assinar um contrato, você está determinado a alcançar o nível 10. E isso vai fazer com que a sua carreira seja cada vez mais valorizada, porque quem tem essa disponibilidade, quem tem esse senso de autoridade, ele é mais valorizado. Pensa bem comigo. Todos os jogadores que se posicionam diante da sociedade, diante dos adversários, diante dos companheiros de clube, de uma maneira com autoridade, com positividade, ele é mais valorizado, ele é mais visto, ele tem um staff mais forte. Então vem comigo, eu quero te dizer uma coisa, maninho, você deve desenvolver uma mentalidade extraordinária. Vamos bater nessa tecla? Por quê? Porque quando a gente mentaliza, a gente profere e isso é trago à existência. Eu quero que você entenda que você é imagem e semelhança do Criador. Você tem o poder de assumir a sua história. Você pode ser o protagonista principal da sua história. Você pode ser o diretor da sua história. É você que deve conduzir aquilo que vai acontecer e aquilo que não vai acontecer na sua vida. Porque você é imagem e semelhança do Criador. Deus te colocou na terra para dominar sobre todas as coisas. Então você deve desenvolver essa mentalidade. Eu estou na terra por um propósito. Você sabe qual é o seu propósito? Você tem que ter o porquê. Você tem que ter o como. E você tem que ter o quê? Como você vai fazer isso? Por que você vai fazer isso? E como? O que você vai fazer com o dom que Deus te deu? Deus te deu um dom. Você entende que o seu dom é jogar futebol? Então, através do seu dom, você vai abençoar a vida das pessoas. Você vai promover a vida das pessoas. Você vai fazer com que as pessoas floresçam através do seu dom. Por exemplo, hoje eu sou um profissional do futebol e o meu dom é destravar você para que você exerça o seu dom. Porque às vezes no seu meio familiar você não tem apoio. Você não tem apoio do seu pai às vezes. Você não tem apoio dos seus irmãos às vezes. Você não tem apoio dos seus primos, dos seus tios às vezes. Mas às vezes você tem. E às vezes quem não te dá apoio te traz um senso negativo. Baixa a sua autoestima. Então quero te dizer uma coisa. Falando de network,
dentro do desenvolvimento da mentalidade extraordinária, você deve se conectar com pessoas que têm o seu mesmo objetivo. Você tem que se conectar com pessoas que sonham como você sonha. Você sonha em jogar em alto nível? Então não se conecte com pessoas que não sonham com isso, porque essas pessoas vão te sugar, vão sugar a sua energia. E isso vai te mandar, isso vai te puxar para baixo. Nós aprendemos que o negativo com o positivo, no curso de eletricista, dá choque. Então você deve conectar com pessoas que estão na mesma frequência que você. Quando você se conecta com pessoas que estão na mesma frequência que você, a tendência é você aumentar o seu nível de capacidade. Nós entendemos que pessoas que estão no topo em qualquer área hoje, profissional, em qualquer área de profissionalismo hoje na face da Terra, as pessoas que estão no topo são pessoas que agem dessa maneira, que raciocinam dessa maneira, que se posicionam dessa maneira. Então eu quero que você venha com a gente construindo essa forma de pensar. Eu quero que você venha construindo conosco essa mentalidade extraordinária. Então, diante do seu meio familiar, você deve se conectar com as pessoas que estão na mesma frequência que você. E eu quero te dar um conselho aqui. Aqui vai um código muito poderoso. Esse código é: você deve colar com seu pai. Se você não tem apoio do seu pai, você deve se posicionar. Você deve chamar a atenção dele. Como você vai chamar a atenção do seu pai? Primeiro, todo filho, quando faz um pedido para o pai, se ele pede o pai pão, o pai não vai dar serpente para ele, o pai não vai dar pedra. Entendeu? Se o seu pai é um pai presente, quando você pede ele algo, ele vai fazer tudo para poder te ajudar. Ele vai fazer o máximo que ele puder para poder favorecer o seu pedido, para poder realizar a sua vontade, desde que essa vontade esteja alinhada com ele, desde que ele esteja na mesma frequência que você. Então, se o seu pai hoje percebe que você não tem talento para jogar futebol, prove para ele que você tem talento para jogar futebol. Como é que você vai provar para ele? Treinando, maninho, desenvolvendo o seu talento, e nós estamos aqui para poder te ajudar e levar você até o nível 10. Então, uma dica, aqui eu vou te dar um código, e esse código é extraordinário, esse código é poderoso. É quando você acorda todo dia pela manhã, como se fosse o dia da sua apresentação no Real Madrid. Quando você acorda dessa maneira, você gosta do Natal? Você que é adolescente, a sua família tem o costume de fazer a ceia do Natal, colocar presente assim embaixo da árvore de Natal. Você gosta desse dia? É um dia maravilhoso, é um dia espetacular. Então, você não acorda com uma grande expectativa? É esse estado de espírito que você deve desenvolver, não é só no Natal, é todo dia. Todo dia você deve acordar como se fosse o dia da sua apresentação na seleção brasileira ou no clube dos seus sonhos. Isso vai fazer com que você se posicione com uma mentalidade extraordinária. E quando você se posiciona com uma mentalidade extraordinária, você sai do nível de mediocridade para o nível 10. E quando você sai do nível de mediocridade para o nível 10, as pessoas vão te enxergar, elas vão te perceber, porque você se posicionou. E quando você se posiciona dessa maneira, você acorda disposto, você acorda energizado, você vai treinar, você vai desenvolver o seu talento. E quando você desenvolve o seu talento, o seu pai vai falar com você assim: meu filho, eu não sabia que você tinha tanta capacidade. Vamos juntos à realização do seu sonho. E é assim que você vai chamar a atenção da sociedade, dos empresários. Porque as pessoas vão bater na sua porta, as pessoas vão te procurar porque você está acima da mediocridade, você está acima do nível de pessoas medíocres, de pessoas que estão acostumadas em viver uma vida monótona, uma vida comum, uma vida de acordar, escovar o dente, trabalhar e estudar, voltar para casa. Então, quando você acorda todo dia com esse foco, com essa sensação de desenvolvimento, de aprimorar o seu talento, não tem como dar errado, meu querido. Você vai ser visto. As pessoas vão chamar você para jogar bola, as pessoas vão chamar você para poder fazer parte do time delas, da equipe delas. Por quê? Porque você tem uma mentalidade extraordinária. Você já mentalizou, você já fez acontecer, e isso agora é só você se posicionar e ser feliz. É só você se posicionar e assumir a sua posição no meio e no contexto que você quer atuar. Você que quer desenvolver o seu talento e hoje você não tem um norte. O que eu te recomendo? O futebol hoje atual é o seguinte: boleiro hoje não tem muita vez no futebol, não. Hoje o futebol é para atleta. Pensa comigo? Cristiano Ronaldo já passou dos 30 anos e ele continua jogando em alto nível. Por quê? Porque ele desenvolveu essa mentalidade. Olha, eu tenho que ser atleta, porque como atleta a minha carreira vai durar muito tempo, entende? When I'm 12 years old, most of the people told me, Cristiano, you are a very, very good talent player, but you are very skinny, very slim. And I put it in my mind, the body we can improve. We can improve. You go to gym, dedication and hard work, you can improve. So I've improved myself.
Então, você que quer jogar futebol em alto nível, desenvolva a sua parte física. O seu condicionamento físico, ele tem que estar na ponta dos cascos. Porque quando você entende que você tem talento e que você está bem fisicamente, você vai conseguir expressar o seu talento. Você vai conseguir mostrar para as pessoas em quadra, em campo, nos treinamentos, nos jogos, nos campeonatos, o seu potencial, o seu alto nível de potencial. Se você não está bem fisicamente, você não vai conseguir imprimir o seu alto nível de potencial. Então você tem que entender que você precisa modelar alguém. E você tem que modelar quem? Quem está no topo. Quem está no topo pensa de que maneira? Eu tenho que estar bem fisicamente. Se eu estiver bem fisicamente, eu vou sobressair sobre os demais. Entende? Então você deve correr. Você deve fazer corridas, circuitos, treinamento com bola, pega a bola na sua casa, faz treinamento com a perna direita, com a perna esquerda, seja um jogador ambidestro, desenvolva o seu talento. Você que é canhoto, não bata só com a canhota, bata com a direita. Você que é destro, não bata só com a destra, bata com a esquerda. Entende? Você tem que desenvolver, você tem que estar acima da média. Você tem que fazer mais do que a maioria das pessoas. 95% das pessoas hoje, na Terra, vive de uma forma medíocre. Por que existe 1% de 5% de milionários na Terra? Porque as pessoas não vivem no meio da mediocridade. Você pode entender, toda pessoa tem sucesso na sua carreira, ele faz mais do que a maioria. Simples assim. Quando você faz de uma forma repetitiva aquilo que você sabe, quando você desenvolve o seu dom de uma forma repetitiva, por exemplo, a minha especialidade é passe e cobrança de falta. Mas eu sempre foquei em dar passe para gol, em fazer gol de falta. Então, como que eu entendi que eu ia desenvolver esse talento? Repetindo, cara. Eu colocava uma camisa no travessão da trave e ficava cobrando falta, tentando acertar a camisa. Então, todas as vezes que eu repetia e que eu mentalizava que eu ia acertar aquela camisa, eu acertava. Então, eu fiz mais gol de falta na minha carreira do que qualquer outro tipo de gol. Por quê? Porque eu me especializei em cobrança de falta. Eu dei muitos passes para gol. Como a história fala que o Pelé fez 1000 gols. Eu fiz mais de 1000 passes, irmão. Você está entendendo? Por quê? Porque eu aprimorei a minha técnica. Então, quando você faz isso de uma forma repetitiva, a gente entende que a mãe da perfeição é a repetição. Quando você repete, você se torna viciado naquilo. Você já imaginou você se tornar viciado numa coisa que te faz bem? Você já imaginou se tornar viciado, qualificado, especialista numa coisa que te faz subir de nível? Então é isso, é só você repetir. Não tem como as pessoas não te verem. Você vai ser visto. Entende? Pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos. Você vai ser visto pelos maiores empresários do futebol. Por quê? Porque você está jogando em alto nível. E para você jogar em alto nível, o primeiro passo é você desenvolver uma mentalidade extraordinária. É você acreditar em você mesmo. Entende? Eu acredito em mim. É como o Cristiano Ronaldo disse, eu vou ser o melhor jogador do mundo. Eu vou ser o melhor jogador do mundo e ponto. Ninguém pode tirar isso da sua cabeça. Nem sua família, nem seus amigos na escola, nem seu próprio treinador, que muitas vezes não te dá a oportunidade. Como é que você vai fazer o seu treinador te dar oportunidade? Jogando em alto nível, dominando aquilo que você faz. Você deve identificar quais são as suas melhores características. Eu identifiquei. A minha melhor característica é dar passe para gol e fazer gol de falta. Então, quando eu entrava dentro de campo e tinha uma falta, não tinha para ninguém, irmão. Tem uma falta na intermediária, perto da meia-lua, perto da grande área, não tem conversa. Eu botava a bola debaixo do braço e a cobrança era minha, porque eu me especializei em cobrança de falta. Então eu não admitia, quem não fazia nos treinamentos o que eu fazia, pegar a bola para bater falta. A bola é minha, eu vou cobrar, porque eu sou capaz de fazer o gol. Eu treinei para isso, eu mentalizei que eu sou capaz. Então é assim que você deve fazer. Você deve identificar, meu querido maninho, a sua melhor qualidade dentro de campo. Qual que é a sua qualidade? É passe em profundidade? Qual que é a sua melhor qualidade? É marcação? É roubo de bola? Qual que é a sua mentalidade? É a sua melhor qualidade dentro de campo? É cabeceio? É cobrança de falta? Cobrança de pênalti? Porque se você for um jogador regular e você entender que você tem uma característica principal, você deve aprimorar essa característica. Porque você sendo um jogador regular, vamos supor que você não é um Neymar da vida. Vamos supor que você não é um Messi da vida. Não é um cara que é de berço. Um jogador, um craque de berço. Você é como o Cristiano Ronaldo. Um jogador que desenvolveu o seu potencial. E aí você é um jogador regular. Aí você pensa, como é que eu vou ficar acima da média? Você vai ficar acima da média descobrindo a sua melhor qualidade dentro de campo. Quando você descobrir a sua melhor qualidade dentro de campo, o que vai acontecer? Você vai aperfeiçoar ela. Isso vai te levar para o nível
10. Quando você é um jogador regular, você está no nível 5, no nível 6. Mas quando você é um jogador regular e você entende que você é bom para bater falta, cara, vira um especialista em cobrança de falta, porque isso vai te levar para o nível 10. Aqui está um bom exemplo de cobrança de falta. Juninho Pernambucano, um jogador que foi revelado pelo Vasco e que o auge da carreira dele foi no Lyon da França. Ele é muito respeitado no Lyon da França. Por quê? Porque ele ganhou 8 títulos franceses, 8 campeonatos o cara tem no currículo dele. Fora Liga dos Campeões e uma série de outros campeonatos que ele disputou na Europa pelo Lyon. E hoje ele é um cara muito respeitado porque a cobrança de falta do Juninho Pernambucano era uma coisa extraordinária. Mas aí você vai ver o contexto do Juninho Pernambucano, quantas faltas ele treinava todos os dias. Quantas cobranças de falta ele treinava todos os dias. É isso que faz a diferença. Ele entendeu que ele batia muito bem na bola. Então, ele especializou-se em cobranças de falta. Ele era um jogador regular, pelo menos do meu ponto de vista. O que diferenciava o Juninho Pernambucano? Os passes e as cobranças de falta. E isso levou ele para o nível 10. E é isso que você deve fazer. Se você é bom em marcação, faz como o William Arão. Chega para o Jorge Jesus e fala: professor, para a marcação não tem ninguém melhor nesse time. Sou eu vou ficar no banco? Não tem ninguém melhor no Flamengo para poder marcar como eu. Como é que o senhor vai me colocar no banco? Isso é disponibilidade. Tá entendendo? Isso é autoridade. Você deve ter o seu jeitinho, né? A sua diplomacia. Mas você deve se manter na frequência das pessoas que estão na mesma frequência que você. Até dentro do time que você joga. Tem gente que vive reclamando aí no seu time. E tem gente que está sempre apoiando as estratégias do treinador. É com essas pessoas que você deve alinhar a sua frequência. Entenda, para você ser um jogador nível 10, você não deve ficar na zona da mediocridade. Você deve ficar na mesma frequência e vamos bater nessa tecla, porque nós estamos aqui para poder chocar a sua mentalidade, balançar e chacoalhar, fazer com que você crie um divisor de águas na sua carreira e que você desenvolva uma carreira gradativamente falando, com primor, com qualidade, tá bom? Então, quero te dar uma dica. Essa dica está dentro do contexto de você alinhar com o seu pai uma frequência, né? O seu pai e a sua mãe são a sua base, família é a nossa base. Nós não podemos abrir mão disso, né? Se a sua família não está te apoiando hoje, seja um jogador extraordinário, porque eles vão te apoiar, eles vão te enxergar. Então você deve ter a sua família como base e você deve acreditar em você mesmo, porque você pode, você é capaz. E ninguém pode tirar isso da sua cabeça, tá? Esse vídeo é um vídeo muito importante para mim. É um vídeo que também envolve muita comoção, porque nós estamos falando aqui de sonho, nós estamos falando aqui de realização, de construção, de evolução. E é assim que você deve pensar. Você não deve parar de aprender. A vida é uma escola, a gente morre aprendendo. E é assim que tem que ser. É assim que você deve imaginar. É assim que você deve desenvolver a sua mentalidade. Não pare de aprender. 3 coisas: humildade, profissionalismo, é um pilar da sua carreira. Outro pilar da sua carreira que é muito importante: você não deve perder o foco. Qual que é o foco? É você desenvolver uma mentalidade extraordinária e viver no nível 10. Tamo junto, até depois do fim. Um forte abraço. Vai, maninho!